Fala pessoal, está no ar mais um Mundo no Campus, programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece aqui na Incomparável. Eu sou a Emily Santos. E eu sou o Diogo Moreira e nós somos estudantes de jornalismo da Unifor. No programa de hoje vamos acompanhar mais um mini curso de Estética e Cosmética. Além disso, vamos ver também uma oficina de encadernação artesanal e o projeto Centelhas em Diálogo. E os nossos quadros Campus em Foco, com informações do campus, e uma entrevista com o professor Cláudio Meireles sobre o caso da cannabis no Brasil. Tudo isso e muito mais agora no Mundo no Campus. O projeto Centelhas em Diálogo visa debater e apresentar a vida e obra de artistas que fazem parte do projeto Centelhas em Movimento. Exatamente, Diogo. A iniciativa reúne pesquisadores e curadores no espaço Diálogos da Unifor. Quem conta mais pra gente é a nossa repórter Thaís Alcântara. O projeto Centelhas em Diálogo continua sua trajetória de aproximação entre a arte e o público no espaço cultural Unifor. O evento faz parte da exposição Centelhas em Movimento, coleção Igor Queiroz Barroso, além de encantar os visitantes com sua riqueza artística. Um projeto que foi pensado para que a gente pudesse se aproximar cada vez mais dos artistas que estão aqui nessa exposição Centelhas em Movimento, do público, né? E também gerar essa memória, né? Trazer esse registro dessa exposição que reúne essa coleção importante de obras de arte, né? Essencialmente arte moderna. O encontro reserva um debate com o renomado curador e crítico de arte Lucas de Lacerda. A discussão promove uma imersão na vida e obra do artista cearense Leonilson. O pintor deixou um legado significativo na arte brasileira por meio de desenhos, bordados e esculturas. Eu preparei essa fala com muito carinho, assim, com muita vontade, com muito desejo, assim, de falar de Leonilson, assim, que é um artista tão instigante e tão apaixonante e que eu acho que fico muito feliz em poder compartilhar ele com vocês aqui no Espaço Cultural Unifor, retornar novamente aqui, que é uma instituição que eu também já nutro com um carinho muito grande. Já pude dar aula na pós-graduação, também mediei as conversas com os artistas da Unifor Plástica 2023. Então, voltar agora para falar de Leonilson, para mim, é uma felicidade muito grande. Na exposição Centelhas em Movimento, em cartaz no Espaço Cultural Unifor, os visitantes exploram a mostra que abriga um acervo de 190 obras. A coleção de Igor Queiroz Barroso realiza um passeio pela época da vanguarda modernista até os talentos contemporâneos. É um acervo bastante importante aqui do Ceará, de um colecionador cearense, né? E a gente se orgulha muito de ter um acervo dessa qualidade aqui no Ceará. E a ideia dessas conversas que estamos fazendo aqui é para que a gente possa aproximar cada vez mais esse espaço cultural da Unifor do grande público, né? Dos alunos da cidade de Fortaleza, das pessoas que gostam de arte, né? Das que têm interesse, mas às vezes não vêm muito ao museu. Né? Então, é para todos. Cada vez mais a nossa proposta é que essa arte chegue de forma muito tranquila, muito palatável para todas as pessoas. Não precisa entender de arte para entrar no museu, muito pelo contrário. Nos meses de maio e junho, o curso de Estética e Cosmética da Unifor realiza mini-cursos totalmente gratuitos e abertos para o público, com temáticas relevantes e atuais do mercado. O tema para esse mini-curso foi o de Cosmetologia aplicada a clareadores faciais, com o propósito de tirar as principais dúvidas sobre os clareadores faciais e os cuidados com a pele no dia a dia. Isso mesmo, Diogo. Além de preparar os participantes e alunos para o mercado. Eu mesma fui conferir tudo e mostro agora para você. O curso de Estética e Cosmética da Universidade de Fortaleza realiza mini-cursos gratuitos e abertos ao público nos meses de maio e junho. As formações, ministradas por profissionais de renome, contemplam temáticas que estão em alta no mercado de trabalho, unindo a teoria com a prática. O tema escolhido para esse minicurso
foi o de cosmetologia aplicada a clareadores faciais. Os participantes puderam tirar suas principais dúvidas e conhecer um pouco mais sobre os cuidados que se deve ter com os diferentes tipos de pele no dia a dia. O aluno tem dificuldade em identificar qual é a substância que vai ser passada, por que ela foi utilizada naquela pele. E quando a gente faz a teoria e consegue abordar na teoria por que eu utilizo um clareador no melasma, ou em uma acne, ou em uma pele mais desidratada ou hidratada, independente de qualquer alteração que tenha nessa pele, a gente vai entender melhor na hora da prática. O projeto contribuiu para a formação acadêmica dos participantes. A prática traz um diferencial para seus portfólios, agregando novos conhecimentos profissionais. Que vem novo, nos transforma, embora que você já tenha conhecimento de algum tema, mas te abre os olhos para outras coisas, de outras formas, até mesmo de olhar para aquele assunto de uma forma diferente. A aplicação de peeling não é somente aplicar peeling. A gente precisa ter o domínio, conhecer a pele do paciente, para você aplicar aquilo dali e saber também linkar ele com a cosmetologia. Sandra é aluna do curso de Estética e Cosmética da Unifor. Já atuante na área, ela destaca o quão importante é falar sobre essa temática e deixa um recado para você aí de casa. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque justamente a gente vive em um local muito quente, então proteger a pele, usar protetor solar, a hidratação, são coisas que nós temos que reforçar no nosso dia a dia. Então, queria dar esse recado também, reforçar principalmente a questão do uso do protetor solar. Muitas pessoas acham que é uma coisa boba, uma besteira, mas não é, gente. Usem protetor solar para proteger a pele desse clima que a gente tem, um climão. A terceira edição da Mostra Olhar acontece até o dia 31 de maio e com o tema Memórias Gráficas de Fortaleza. Realizada por alunos do curso de Design da Unifor, da disciplina de Representação Gráfica, a Mostra Olhar tem o objetivo de expor e fazer uma reflexão sobre as produções gráficas da Cidade Luz e a valorização de sua memória visual. O Zona D é uma iniciativa dos alunos do curso de Design da Unifor com o objetivo de explorar tendências no mercado. Exatamente. E vinculado ao Zona D, aconteceu a oficina de encadernação artesanal. Eu mesma fui até lá e conto tudo para você. Roda aí! Você conhece o Zona D? O Zona D é um projeto pensado e organizado por estudantes do curso de Design da Unifor. A iniciativa explora temáticas que são tendências no mercado de trabalho. Desta vez, a ação promove uma oficina de encadernação artesanal, voltada para os alunos do curso de desenho da universidade. O Zona D é um evento criado de alunos para alunos com foco no mercado, sabe? A gente traz, a gente vai atrás dos interesses dos alunos e a gente traz pessoas do mercado que atuam há um tempo, que fazem parte desse mercado e a gente traz para os alunos. A gente trouxe o curso de desenho com a oficina de encadernação, então a gente foca no que os alunos querem, a gente traz essas pessoas e já serve para o nosso portfólio, né? Porque nós alunos que criamos os eventos para nós alunos, então é legal fazer parte disso e criar isso. A oficina contou com a participação da designer e artesã Thalita Kézia. Os estudantes puderam conhecer um pouco mais sobre o princípio da encadernação, desde as técnicas de produção ao manuseio das ferramentas básicas. A gente vai ver o princípio da encadernação, entender quais são os materiais básicos que a gente utiliza, como utilizá-los e como fazer um caderno. Que aí hoje a gente vai aprender a encadernação cópita. Então eles vão aprender a como fazer seus próprios cadernos, a costura, qual o papel melhor para desenho, qual o melhor caderno para eles poderem costurar, fazer seus próprios cadernos, caso eles queiram, é isso. O projeto contribui para a formação acadêmica dos estudantes. A prática traz um diferencial para seus portfólios, agregando conhecimentos profissionais e artísticos.
pode agregar de várias maneiras, desde a própria criação manual, uma forma de apresentação diferenciada dos portfólios dos próprios estudantes, como para a utilização em projetos futuros mesmo, projetos de design gráfico futuros. Eu gosto de sempre agregar no meu conhecimento, principalmente que é o desenho. Eu sempre fico rabiscando as coisas e eu sempre busco aperfeiçoar cada vez mais o meu traço. Então, é uma forma também de networking, além de aprender. Além de aperfeiçoar o meu traço, eu sinto que vai agregar muito no meu portfólio, porque como eu desenvolvo, né? E eu vou desenvolvendo um traço próprio meu. Então, acho que isso agrega no sentido de eu criar meu próprio traço como artista. O incentivo às artes é um dos pilares da Unifor. Pensando nisso, a universidade criou o projeto Trajetórias Artísticas, que buscam uma melhor valorização e compreensão das obras e seus criadores. A Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, por meio da Divisão de Arte e Cultura, realiza diversas ações durante os meses de maio e junho, no Espaço Cultural Unifor. Chegou a hora de ficar por dentro de tudo que acontece no Campus Mais Lindo. Chega mais que está começando mais um Campus em Foco e quem comanda o programa dessa semana é a nossa repórter Marjorie Zaranza. E aí pessoal, o Campus em Foco está começando, então se liga para ficar por dentro de todas as novidades da Unifor. Eu sou Marjorie Zaranza, estudante de jornalismo da Incomparável e vou te deixar por dentro de tudo que vai rolar nos próximos dias. Nos dias 5 e 6 de junho acontece a 17ª Semana do Meio Ambiente da Unifor, que além de contar com palestras, vai comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento aborda questões amplas e específicas relacionadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento humano, políticas públicas, soluções práticas e promoção de qualidade de vida na Caatinga. O curso de Design da Universidade de Fortaleza realiza a 3ª edição da Mostra Olhar. O evento é realizado pelos alunos da disciplina de Representação Gráfica. O tema central será a Memória Gráfica de Fortaleza. O objetivo é proporcionar um espaço de exposição e reflexão sobre as produções gráficas. O evento acontecerá no Centro de Convivência da Unifor e a programação é aberta aos alunos e à comunidade. Vem aí o Dia T, evento semestral que visa divulgar cursos de graduação, grupos de estudo e laboratórios do CCT. A programação acontece nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 17 às 20h30 no primeiro dia e no segundo dia de 9 às 17. O encontro acontece na Biblioteca da Unifor e no hall do Bloco D. É isso, pessoal, o Campus em Foco fica por aqui, mas essas e outras informações você acessa no nosso site unifor.br. Siga a Unifor também nas redes sociais, Twitter, Facebook e LinkedIn, o @ é UniforOficial. Instagram, TikTok e YouTube, o @ é UniforComunica. Até mais, pessoal! Na entrevista dessa semana, a nossa repórter Kalinda Gugel conversou com o mestre e doutor em Direito, Cláudio Meirelles, onde ele fala mais sobre o caso cannabis no Brasil. Bora conferir? Oi, gente, eu sou a Kalinda Gugel, estudante de jornalismo aqui da Unifor, e hoje eu estou com o Cláudio Meirelles, professor aqui da Unifor e docente há 10 anos. O professor veio conversar com a gente sobre o tema descriminalização do porte da maconha e no cenário jurídico atual brasileiro. É um prazer, professor, tê-lo aqui conosco. Professor, para a gente começar essa nossa conversa, você poderia me dizer como você avalia a atual situação jurídica sobre a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal aqui no Brasil? Perfeito. Então, desde 2006, quando foi sancionada pelo então presidente Lula, hoje, novamente, mas à época, era o presidente também do país, a chamada Lei Antidrogas, que há uma diferenciação no que diz respeito ao porte, certo? Ou seja, o usuário, aquele que porta a droga ilícita enquanto usuário, e em relação ao tráfico. Então, hoje, muito embora seja um tipo penal, o usuário, ele não é apenado, ou seja, ele não vai sofrer
uma vez condenado, nenhuma pena restritiva de liberdade. Então, são medidas educativas, advertências. Ou seja, no Brasil atualmente é criminalizado o porte, seja para uso recreativo e, obviamente, para o tráfico. O que nós temos também é um debate, tanto no campo do Poder Judiciário, mais precisamente no Supremo Tribunal Federal, como no Congresso Nacional, né, local onde está tramitando uma proposta de emenda à Constituição, a respeito ou da descriminalização do porte para uso pessoal, ou até mesmo de tornar a regra de criminalização ainda mais rígida. Então, estamos no momento de uma certa tensão entre os poderes no que diz respeito a essa temática. Você poderia explicar um pouco melhor a diferença entre a descriminalização e a legalização no porte de drogas ilícitas? Perfeito. Essa diferença ela é fundamental para a gente poder continuar com a nossa conversa. Então, descriminalizar é, digamos, o que parece óbvio, é você retirar do campo do direito penal. Né? Então, a gente estabelece como fato típico, a gente estabelece como uma conduta que é regulamentada pelo campo criminal, sempre aquele tipo de ato que se quer reprimir, que se quer extirpar do meio social. Então, descriminalizar, dentro do nosso debate hoje no Brasil, seria, por exemplo, retirar o tipo penal no que diz respeito ao porte de uma droga ilícita para uso pessoal. Entretanto, a comercialização, a produção, ou seja, o tráfico, né, como é hoje caracterizado, continuaria sendo crime. Legalizar já seria dar, digamos, uma série de passos a mais. É o que já aconteceu em alguns países como o Uruguai, como a Alemanha, na própria Holanda, Canadá, alguns estados norte-americanos, que é você trazer para um campo de regulamentação, como hoje é no Brasil, o álcool ou o tabaco. Então, você tira totalmente do campo penal, autoriza o uso livre daquela substância, mas dentro de um controle estatal, que vai passar pelas diversas etapas de produção, comércio, transporte, etc. Então, hoje o que está efetivamente em debate é somente a descriminalização do porte para uso pessoal. E continuando essa nossa conversa, quais são os principais argumentos jurídicos que embasam os votos que são favoráveis e contrários à descriminalização? Perfeito. O julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal ele está suspenso porque um dos ministros ele pediu vistas no processo, que mesmo que da área jurídica já deve ter escutado esse termo em muitas ocasiões, é como se aquele julgador ele entende que ele precisa de um pouco mais de tempo para analisar as nuances. Mas nós já tivemos até o momento 8 votos, foram 5 votos favoráveis à descriminalização e 3 votos contrários à descriminalização. O que a gente consegue identificar pelo teor dos votos, logicamente, né, cada ministro vai ter uma argumentação em determinado sentido, mas tentando aqui trazer uma síntese, é que os votos favoráveis à descriminalização têm especialmente 2 eixos. Tá? O primeiro eixo, liberdade individual. Então, estaria dentro do campo da autonomia da vontade, da liberdade do cidadão, escolher ou não o uso, seja recreativo ou enfim. Por isso que a gente também deve identificar que esse debate não diz respeito ao uso medicinal, certo? Então, a disputa que hoje existe no que diz respeito tanto à votação no Supremo como à PEC que tramita no Congresso Nacional, não fala sobre o uso medicinal, mas o uso recreativo. Então, seria o porte da substância ou até mesmo um plantio na sua própria residência para consumo próprio, enquanto um direito à liberdade individual de escolha. Esse é um primeiro eixo importante. Um segundo eixo diz respeito a que na legislação não há uma definição clara para categorizar alguém que, de repente, numa abordagem policial é encontrado com alguma droga ilícita, se essa pessoa seria considerada usuário ou traficante. Então, dentro do julgamento do Supremo, os ministros também estão delimitando uma gramatura para você diferenciar o usuário de quem trafica, né? Que a depender do voto, hoje estaria entre 25 a 60 gramas, certo? Por quê? Pós a Lei Antidrogas de 2006, o que se observou foi um aumento do encarceramento no Brasil por questões relacionadas ao tráfico. Na prática, o que alguns especialistas afirmam? Que muitas vezes na abordagem policial, o aspecto da gramatura não é levado em consideração, mas outros elementos, inclusive
perfilamento racial ou critérios socioeconômicos, como na criminalização de alguns segmentos sociais que já são historicamente discriminados no Brasil. Então, esse também seria um problema que, para esses ministros que votam a favor da descriminalização, poderia ser resolvido. Já os ministros, os 3 que votaram de maneira desfavorável à descriminalização, apontam inicialmente, obviamente, as questões relativas à saúde. Então, a escolha individual do cidadão em usar aquela substância não poderia ser colocada de uma maneira a se sobressair sobre a própria saúde pública. Porque, vejam bem, muito embora a cannabis não possa ser considerada como uma droga com um grande potencial de dano à saúde, como cocaína ou heroína, inclusive já em 2020 a OMS emitiu uma recomendação para que a cannabis fosse retirada da lista das drogas perigosas pela ONU, e àquele tempo a Comissão de Narcóticos da ONU de fato retirou, votou e retirou a maconha dessa lista. Então, quer dizer, não chega a ser uma droga de fato danosa e perigosa como essas outras, mas obviamente que existem danos à saúde. Então, o consumo recreativo pelo fumo causa os mesmos males que a nicotina, até males piores. Existem indicativos de que pode atrapalhar o adequado desenvolvimento da neurocognição, certo? O desenvolvimento neuroencefálico. Obviamente que a depender do diagnóstico da pessoa, se ela tiver algum tipo de transtorno e uma medicação que ela tome, também não seria indicado o consumo. Então, há toda essa preocupação com o aspecto da saúde. E também há um segundo eixo também nos votos que são desfavoráveis à descriminalização, que diz respeito a uma política criminal de combate às drogas. Então, que deveria existir realmente uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de entorpecente, e que você facilitar ou viabilizar o consumo de uma droga, até mesmo de um menor potencial de dano à saúde, como a maconha, poderia também significar uma facilitação de acesso ou de entrada em outros tipos de vícios e males que a gente sabe que entorpecentes mais pesados causam. E quais seriam os impactos sociais e legais caso o STF decida descriminalizar? Bom, hoje nós estamos dentro de uma conjuntura que ela é um tanto quanto tensa, eu diria. Por quê? O julgamento foi suspenso, não há ainda data para retomada. Como eu falei, 5 votos favoráveis pela descriminalização, 3 votos contra. Basta mais um voto, para que a decisão atinja a maioria de 6, são 11 ministros. Mas, paralelamente, está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para alterar certos dispositivos, em especial o artigo 5º, incluindo ali um inciso 80, só para quem esteja assistindo possa compreender. O artigo 5º da Constituição traz os direitos e garantias fundamentais. Originariamente, nós tínhamos 78 incisos nesse artigo 5º. Há pouco tempo atrás, foi acrescido o inciso 79, para aumentar os nossos direitos fundamentais, porque elevou ao patamar de direito fundamental a proteção de dados pessoais. Teríamos, então, o 80º inciso, o inciso 80, para estabelecer de maneira clara e inequívoca que é criminalizado o porte de drogas, seja para uso pessoal ou para tráfico, independentemente da gramatura. Esse é um ponto importante. Então, no mínimo, nós temos uma situação de um antagonismo entre a tendência do julgamento do Supremo, por que eu digo tendência? Porque o julgamento não cessou ainda, e uma tendência no Congresso de aprovação dessa PEC. Por que eu digo que é tendência também? Porque essa PEC ela já foi aprovada no Senado, ela está hoje na Câmara dos Deputados, ela depende de 2 votações na Câmara por 3/5, então é um quórum bem elevado, mas dentro do quadro político-ideológico hoje da Câmara, me parece que é provável que ela seja aprovada, Então, eu vislumbro um possível escalonamento no tensionamento entre esses poderes, muito embora, digamos, que o Supremo Tribunal Federal está agindo dentro do controle de constitucionalidade, que é analisar, no caso desse recurso extraordinário específico, se o artigo 28 da Lei Antidrogas é compatível com a Constituição Federal, enquanto que o Congresso Nacional está legislando, está alterando a Constituição dentro daquilo que lhe compete. O que a gente pode refletir é, será que essa temática, primeiramente, ela deveria ser objeto de uma deliberação no sentido da descriminalização pelo Poder Judiciário? Ou realmente cabe ao Legislativo regular esse tipo de questão? Outro ponto,
faz sentido, do ponto de vista da estrutura normativa, você incluir uma determinação de criminalização total no artigo 5º da Constituição? Será que essa é a melhor técnica legislativa? Ou é uma espécie realmente de contra-ataque do legislativo em face do judiciário para dizer que nós aqui estamos demarcando o território? Né? Porque, no final das contas, será que lidar com essas questões dentro do campo penal é realmente a melhor escolha para o Brasil enquanto nação? Ou será que se trata de um aspecto mais voltado para a saúde pública, ou até mesmo para a liberdade individual mesmo? Enfim, então é um tema bastante complexo, existem muitas camadas. E para finalizar a nossa entrevista, quais seriam os principais desafios na implementação de uma política de descriminalização no cenário atual, considerando o jurídico e o policial? Perfeito. Então, assim, também recentemente nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, extremamente importante, no que diz respeito ao perfilamento racial, né, de que não pode uma abordagem policial ser definida em aspectos fenotípicos, em questões relacionadas, por exemplo, à raça, né? Então, ou seja, uma tentativa de identificar outros elementos que realmente caracterizem uma suspeita, certo, mais robusta. Então, para que um tema dessa natureza tenha chegado ao Supremo, significa que nós temos, sim, uma problemática, uma ferida aberta hoje no Brasil de criminalização da pessoa pobre, de uma sobrecarga, certo, no sistema penitenciário, até mesmo, né, de muitos indivíduos que talvez precisariam ter um outro tipo de abordagem, inclusive no aspecto da ressocialização, da reinserção na sociedade. Então, é uma ferida aberta e é um problema que, na realidade, remonta a algumas décadas, que também não será solucionado de uma maneira célere, né? Por outro lado, devemos compreender o seguinte, que a descriminalização do uso de qualquer tipo de entorpecente, muito embora passe pelo debate do direito individual, tem sim consequências para a saúde pública. Afinal de contas, não é como se você fosse tomar um chá de camomila, digamos assim, né? Ao passo que o álcool causa danos à saúde, a nicotina causa danos à saúde, inclusive medicamentos que são vendidos em farmácia sem prescrição médica, diante do seu abuso, também podem causar danos muito sérios à saúde. Ou seja, será que o combate, a guerra contra as drogas, tem uma efetividade mais adequada, trazendo ainda assim uma repressão mais contundente a quem utilizaria aquela substância apenas para uso pessoal? Ou nós já temos evidências, inclusive de experiências em outros países, que apontam o contrário, que uma política de descriminalização pode até reduzir o consumo, ou reduzir o encarceramento indevido, né? Enfim. Então, a decisão do STF por si só não resolveria o problema. A gente ainda demandaria de uma manifestação do Congresso Nacional para regulamentar de forma mais definitiva, né? Mas a tendência seria que já nessa decisão fosse estabelecida, inclusive, a gramatura, como eu falei, certo? De uma maneira um pouco mais geral, digamos que essas são algumas das questões que a gente pode trazer, que deixam ainda em aberto esse tema. Muito obrigada, professor, pela entrevista. O Mundo no Campus vai ficando por aqui, mas muito obrigada pela sua audiência e até mais.